Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá pessoal, como sempre é um imenso prazer estar aqui com vocês e vocês conosco, ainda mais hoje, não é, Tânia, que temos dois convidados muito especiais. É verdade. E esse episódio, gente, é muito especial por alguns motivos. Primeiro, porque a gente vai falar de papel, que é o substrato que a gente ama, que os ouvintes amam, os seguidores amam. Então já é uma delícia por isso. Depois, porque a gente vai falar de sustentabilidade, que é um assunto que, né, a gente tem que falar cada vez mais sobre isso e que a indústria gráfica, o universo da impressão, tem um espaço muito grande aí para surfar. E terceiro, porque nós estamos aqui com o nosso patrocinador, a Blend Paper, muitíssimo bem representada pelo Gustavo Silva, que é o gerente comercial e de marketing da Blend Paper. E o Gustavo não veio sozinho. O Gustavo trouxe aqui para a gente uma pessoa muito especial, o Fernando Furlani, que é o coordenador de desenvolvimento de embalagens da Natura. Então, nós aqui vamos desenvolver um papo muito especial sobre o uso de papéis especiais nas embalagens, sobre sustentabilidade e sobre a importância da colaboração entre os fornecedores de matéria-prima e os brand owners. Gustavo, Fernando, é um prazer enorme ter vocês dois aqui no Ondas. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Para nós, como Blend Paper, vai ser um prazer aí poder passar alguns minutos com vocês e falar sobre assuntos que são super pertinentes para o nosso mercado. Agradeço antecipadamente também o Fernando por ter aceito o nosso convite e a parceria com o Ondas, que para nós é tão importante. Então, acho que a gente está em um elo importante neste podcast. Legal. Obrigado, pessoal, pelo convite. Hamilton, Tânia, Gustavo. É um prazer aí aqui bater um papo com vocês. Muito bom ter vocês aqui. Maravilha. Bom, todo mundo conhece a Natura, né, e sabe que essa marca sempre esteve ligada com esses temas de sustentabilidade. Eu vou fazer um rapidíssimo review aqui. A Natura ela foi fundada em 1969 por Luiz Seabra em São Paulo. E ela sempre, justamente para desenvolver produtos, né, de cosméticos a partir de ingredientes naturais, daí que vem o nome Natura, né? Aí dando um salto aí de tempo, né? A Natura, ela em 2007, ela se tornou uma empresa carbono neutro e em 2012 eles inauguraram na Amazônia um núcleo de inovação e biotecnologia. E em 2020, o Grupo Natura concluiu a aquisição da Avon, se tornando o quarto maior grupo de beleza do mundo. Hoje, a empresa está presente em 10 países, tem quase 7 mil colaboradores e mais de 2 milhões de consultoras e consultores que fazem esse contato da empresa com o consumidor. E em junho deste ano, a Natura foi eleita a marca mais sustentável do mundo. Então, pessoal, na conversa de hoje vocês vão entender um pouco desse DNA e como esse DNA aproximou a Blend Paper da Natura, né? Como é o desenvolvimento das embalagens dentro da Natura e a gente vai saber um pouco mais também sobre os papéis da Blend, as novidades, o que tá por aí. Vamos começar, Fernando. Como é que aconteceu essa aproximação entre vocês, entre a Natura e a Blend Paper? Eu sei que um primeiro contato aí mais próximo aconteceu, acho que no final do ano passado, quando uma equipe de vocês foi visitar a Blend, né, a fábrica da Blend, a fábrica centenária lá em Salto. Me conta, como é que foi isso? Exatamente, no final do ano passado, né, de 2024, eu e mais algumas pessoas aqui da Natura recebemos o convite da Blend Paper através de uma indústria gráfica também para conhecer as instalações, conhecer toda a estrutura deles.
E foi muito bacana, porque até então eu não tinha ido numa fábrica tão especial como é a Blend Paper, em relação à produção de papéis especiais, até do papel moeda. Foi muito curioso saber que o papel moeda é feito pela Blend Paper. Então foi muito interessante o convite e conhecer todas as instalações, os laboratórios, o Parque Fabril. Acho que esse foi um diferencial, de fato, para a gente ampliar esse repertório. Isso aí. E Gustavo, e para Blend Paper, como é que foi abrir as portas para a Natura? Para nós, primeiro, que foi uma honra, né? Receber uma empresa como a Natura na nossa planta, por mais que nós somos uma empresa centenária, essa aproximação com o end user veio acontecer de uma mudança estratégica nossa nos últimos anos. Então, receber a Natura na nossa planta, poder apresentar o Parque Fabril, poder mostrar a essência da empresa nessa questão de fibras, de alternativas de produtos, essa mudança radical que é o papel especial dentro do mercado gráfico, na possibilidade do uso das embalagens. Então, eu até comentei isso em uma oportunidade com o Fernando e com a empresa que trouxe eles aqui também, eu fiz esse comentário. Não é só a questão da estamos recebendo a Natura. A questão nós estamos recebendo a Natura e o time de desenvolvimento de embalagem da Natura para agregar também para a fábrica. Então, assim, vários assuntos que aconteceram na visita deles aqui nos trouxe vários insights positivos para ajudar também no desenvolvimento de outras frentes comerciais, entendeu? Então, acho que foi uma oportunidade rica. Como o Fernando disse, foi a partir daquele momento que nós conseguimos desenvolver, né, um início de um elo comercial, e a partir dali que a gente começou a dar início ao fornecimento de produto com eles em um projeto específico. E, Fernando, foi a primeira vez que vocês visitaram uma fábrica de papel desse porte? Em relação a papéis especiais, sim, com essa tecnologia de papéis coloridos na massa, já prontos com gofragem, até a tecnologia do papel moeda, essa foi a primeira vez. Eu já tinha visitado outras papeleiras, né, de papéis convencionais, mas com essa especialidade que a Blend Paper tem, foi a primeira vez. Perfeito. Bom, eu imagino que muita gente tenha a curiosidade de saber como é que nasce uma embalagem dentro da Natura, né? Em que momento vocês começam a pensar na embalagem, né? Quando nasce o produto, já nasce a embalagem. Como é que é esse processo lá dentro, Fernando? Bom, a gente trabalha de duas formas, digamos assim, né, as ideias. Uma é tanto quando ela é uma estratégia de mercado, ou seja, algo mais reativo, ou quando a gente tem alguma inovação, seja em produto ou até na embalagem, e aí a gente acaba sendo mais proativo, a gente empurra soluções. Mas o nosso processo, a gente trabalha, né, de uma forma no funil de inovação, que são teorias de funil, onde a gente tem etapas de aprovação, de gates, onde a gente acaba fazendo todas as validações técnicas no decorrer do desenvolvimento. Então a embalagem, ela nasce a partir de uma necessidade do mercado, uma necessidade que a própria Natura entende de colocar produtos, provocada por diversas áreas. Pode ser provocada pelo time de marketing, através de um briefing, de uma pesquisa de mercado. Pode ser através de soluções de embalagens que a gente está buscando, um papel diferenciado, kits presenteáveis. A gente tem uma categoria muito grande dentro da Natura que são os presentes. Então, quando olhamos as datas especiais, né, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Namorados, entre outras datas que a gente tem como comercial, é onde a gente acaba fazendo muitos kits, né? Muitos presenteáveis. E aí isso também surge as oportunidades de fazermos embalagens diferentes. E aí nisso a gente começa com uma grande ideia, né? Então essas ideias elas são discutidas dentro de um time multifuncional, com áreas de marketing, desenvolvimento de embalagens, desenvolvimento de fórmulas, suprimentos também é muito importante estar presente. O time de engenharia de fabricação e de envase, qualidade, assuntos regulatórios, é um time muito grande, onde a gente começa a ter as discussões técnicas e vai afunilando.
Acho que basicamente é dessa forma que a gente acaba olhando um desenvolvimento, iniciando a construção de uma embalagem dentro da Natura. E, Fernando, quando é que dentro desse funil começam a entrar os fornecedores de matérias-primas e também as gráficas e convertedores no processo? Preferencialmente desde o começo, né? Então, quando a gente conecta essas soluções inovadoras e disruptivas no início do projeto, a gente tem mais tempo de fazer esses testes, de validar um conceito, de entender comercialmente, tecnicamente, em termos de prontidão também do fornecedor, em que pé que estamos com essa tecnologia e ter um caminho mais tranquilo, né? Então, acho que a conexão dos fornecedores, né, no caso da Blend Paper, mas ter essa conexão desde o início de um projeto, ela é fundamental, porque nos ajuda a retroalimentar o nosso funil de inovação, né? Então, a gente começa a ter essas ideias e se não cabe dentro de um projeto, por que não colocar em um outro e ter isso mapeado dentro das nossas iniciativas? Nossa, isso é música. Isso é música para os nossos ouvidos, porque a próxima pergunta que eu tinha listado aqui era se os briefings de vocês são muito fechados, porque você deve saber, né, e a gente batalha muito aqui, a gente defende que a gráfica, que o convertedor, ele se envolva com esse processo desde o começo. E muitas vezes, por N motivos, o dono da marca, ele deixa, né, os fornecedores de lado e só vai conectá-los lá com um briefing muito fechado. E aí a gráfica, né, o fornecedor, ele não tem muita ali margem para diálogo, né, para apresentar outras soluções. Então, isso é música, né, pessoal? Isso é música, né, Hamilton? Gustavo, Imagine isso aqui é para fábrica isso, então. Então, eu acho que aí, né? Isso. E isso é tão. Eu até vou pegar um parênteses disso que o Fernando falou. Isso é tão real no desenvolvimento que para nós também foi uma surpresa. No momento que nós começamos a desenvolver o primeiro case que nós estamos com eles desde o final do ano passado, fazendo o produto, tendo a aplicação da gráfica, trazendo o resultado para dentro de casa de volta, vendo como que está ficando isso, como que está ficando aquilo. É tão real que nós conseguimos fazer homologações diferentes. E isso para nós foi diferente, foi inovador. Porque a gente pode falar, vamos mudar a gramatura aqui, talvez mudar um pouco da textura, abrir um pouco a textura, ver se faz uma marcação com uma pressão menor no papel, se aumenta a pressão. E isso para nós também é uma inovação, porque nós não estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados a pegar a receita do bolo pronto e falar, é isso aqui que pode só, entendeu? Ainda mais vocês que trabalham com fibras diferenciadas, né, texturas diferenciadas, de certa maneira, customização do papel, né? Acho que isso encaixa no perfil da Natura, né? Quer dizer, e como é que vocês estão mostrando isso para o mercado a partir dessas experiências, Gustavo? A partir da experiência que nós tivemos com a Natura, e nós tínhamos tido também 2 experiências com 2 end-users antes da Natura em relação a essa questão das fibras, é basicamente assim, Hamilton, o nosso momento o mercado suplica por inovação, mas ele suplica ao quadrado por uma questão voltada à sustentabilidade, né? Então, não adianta mais nós sermos só um produtor de papel que colore papel na massa ou que, além de colorir o papel na massa, faz uma textura na base dele e chega para o Fernando na Natura e fala, olha, Fernando, eu tenho 400 SKUs coloridos na massa que eu faço a textura que for pertinente para o seu negócio. Isso é muito importante para a continuidade do nosso negócio, mas não que isso tenha um futuro que a empresa desenha para os próximos 5, 6 anos, né? Hoje nós enxergamos que nós, como fabricantes de papéis, nós temos que entrar em um ciclo sobre a sustentabilidade, um ciclo sobre a mudança das características do perfil de papel que nós fabricamos. Sim, continuará colorido na massa, como eu disse. Sim, terá uma textura, terá um acabamento diferenciado, mas ele precisa ter uma composição fibrosa diferente. Ele precisa ter uma responsabilidade, vamos dizer assim, com o meio que ele vai circular diferente, né? Então, hoje a Blend Paper, dentro do time de P&D, a nossa maior força dentro do time de P&D é realmente o desenvolvimento de papéis com fibras alternativas.
para que nós possamos nos encaixar na realidade do mercado nacional e do mercado mundial, né? A gente está citando a Natura como um player que está caminhando conosco em projetos, porque, sem dúvida alguma, é uma referência no mercado. Mas, em relação à sustentabilidade, a Blend Paper vem dando passos largos para o desenvolvimento de fibras alternativas. Até dia 28 de abril, nós tínhamos 4 fibras alternativas. Hoje nós já temos 6 fibras alternativas desenvolvidas. Por quê? Porque nós sabemos a importância de ser colorido, a importância de ser um papel nobre, a importância de ter um acabamento diferenciado. Mas a importância maior e a cereja do bolo do momento é o papel com a questão da sustentabilidade aparente, se não aparente, discriminada em uma ficha técnica que possa ser real isso, né, perante o setor. Claro. Agora, Fernando, essa agilidade que a Blend Paper mostra, né, exatamente nessa busca de alternativas e possibilidades, quer dizer, ela chega a mudar o time de lançamento da Natura, pode vir a mudar o time de lançamento da Natura, ajuda muito vocês isso? Sem dúvida, acho que ter parceiro né, traga de uma forma muito proativa essas inovações traz com que a gente acelere as oportunidades e as possibilidades de implementações, tá? Então, assim, acho que o ponto que o Gustavo até trouxe de que eles estão com 6 fibras alternativas, isso mostra com que a gente possa olhar e falar, poxa, a Blend Paper tem opções para a gente implementar em algum projeto, que a gente possa ter alguma conexão. Existem já outras fibras que eles já disponibilizaram com outros end users, né, com outros brand owners, e por que não, né, a gente fazer essas avaliações? Então, acho que esse olhar de laboratório que a Blend Paper tem, esse olhar cuidadoso de tendências de inovação, eles são muito importantes para a gente pensar em possibilidades futuras. Eu enxergo isso como um diferencial, uma forma de agilizar os processos de conexões aqui dentro da Natura. Perfeito. E como é que você já contou um pouco que de preferência vocês colocam, né, os elos da cadeia já no início do processo? Agora, quando vocês estão avaliando um fornecedor de impressão, o que é que vocês buscam? Lógico que é qualidade para essas coisas básicas, mas eu acho que sempre tem algo mais né, que a gente busca num fornecedor. Quando a gente está falando de fornecedor de impressão, o que vocês buscam? O que a Natura busca? Eu acho essa expertise no que está vendendo, no que está fazendo, né? Então, de ter esse conhecimento desde as fibras, desde a origem, até os pigmentos que são implementados, né? Essa rastreabilidade, todo esse cuidado que a Blend Paper tem, o histórico que tem, né, como companhia, o olhar inovador, são coisas que a gente sempre procura em algum fornecedor. A questão da qualidade, do olhar inovador, de futuro, são coisas que a gente acaba sempre prezando e são diferenciais na hora da gente ter um parceiro como fornecedor aqui nos nossos projetos. E nessa sinergia com a Blend Paper, Fernando, você acha que isso aproxima mais também a Natura dos fornecedores de impressão, dos convertedores, das gráficas? Sem dúvida. Eu acho que a gente não pular um elo, mas fazer a conexão do fornecedor da matéria-prima junto ao gráfico nos ajuda a entender tanto de uma oportunidade quanto uma restrição. Às vezes eu não consigo trabalhar com uma gramatura maior por uma restrição de um processo de montagem, seja de um kit ou de um cartucho, mas a gente pode fazer configurações e combinações diferentes para a gente utilizar uma textura diferente, uma gofragem diferente, uma cor diferente que não tem naquela gramatura. Então, a gente fazer essa conexão dos 3 elos, brand owner, convertedor e a indústria, né, de fornecimento da matéria-prima, eu acho que são fundamentais para a gente conseguir fazer coisas diferenciadas, tá? Perfeito. Agora, Gustavo, você falou que até abril vocês tinham 4 fibras alternativas, agora vocês têm 6.
Conta para quem está nos ouvindo, quais são essas fibras, o que já está disponível para o mercado, o que ainda está em testes, o que vai chegar por aí, conta para gente. Vamos lá. Dentro do setor, o que nós tínhamos até no começo deste ano, Tânia, nós tínhamos fibra alternativa vinda proveniente do cacau, né, que foi onde nós tivemos talvez aí o maior desenvolvimento nosso nos últimos anos em relação à fibra alternativa. Por quê? Porque foi onde abriu para nós também uma lacuna comercial muito grande com vários players, né? Além dessa fibra de cacau, vem a fibra alternativa por composição feita de tecido, né? Tecido, poliéster, que é uma fibra também que a gente utiliza hoje de um ciclo produtivo de um grande, ou melhor dizendo, o maior fabricante da América Latina de lã, né? E algodão e poliéster que tem, que a gente utiliza para fazer um produto 100% composto com esta fibra. Nós temos a fibra da casca de uva, né, que a gente utiliza, que são mais 2 composições feitas por casca de uva, né, que nós temos. Recentemente agora nós acabamos o desenvolvimento, até em uma oportunidade que nós tivemos juntos, eu apresentei e falei pro Hamilton, para você, que a gente estava em fase final do desenvolvimento do produto com composição da palha do milho, né, para ser feita uma composição de papel de fibra longa, né, e nós conseguimos hoje ter 70% e 100% na composição da palha de milho hoje para a produção de papel, que isso a gente encerrou o ciclo recentemente, e agora a fibra que nós estamos talvez aí, que vai ser uma grande talvez inovação, como foi o de cacau, que é o que nós estamos aí em algumas semanas para estar apresentando ao mercado, que é a composição do açaí. Então, isso são fibras que vão trazer para nós composições de produção, composições de produções diferentes. A gente consegue fazer com porcentagens desta fibra, de 70%, 80%, de todas que eu citei, ou 100% dessas fibras, formando um papel adequado para ser apresentado ao mercado. Hoje, bom saber, olha lá. que bom. Comercialmente falando, nós não trabalhamos com essas fibras através de uma rede de distribuição, como que é o elo comercial, né, hoje maior da Blend Paper, que é a nossa rede de distribuição. Hoje nós trabalhamos através das fibras alternativas voltadas a end user. Então, tudo que envolve fibra alternativa, nós só homologamos, produzimos e desenvolvimentos diretamente para o end user. Por quê? Porque nós estamos falando de algo muito nobre, de algo onde envolve um projeto onde tem que ter um desenvolvimento diferente do que um simples projeto de imprimir e escrever. Nós estamos falando de uma essência diferente das marcas que utilizam, né? Vamos dizer assim. Questão de responsabilidade disso e daquilo não é um mérito. É mais uma questão realmente do envolvimento das marcas com o tipo de fibras que a gente pode dizer que são alternativas, né? Então, hoje nós atendemos no mercado nacional 16 marcas já com fibras alternativas, né? E nós temos um projeto para que, eu não sei se isso vai se perpetuar no desenvolvimento de novas fibras pelos próximos 5 anos, mas nós temos um projeto para os próximos 5 anos, nós estarmos dentro de pelo menos 45 marcas fornecendo fibras alternativas, isso sendo papel liso ou isso sendo papel texturizado. Esse é um negócio muito interessante. Aliás, você falou do açaí, eu comecei a imaginar aqueles quiosques que a gente vê de açaí no shopping, assim, leve um blend paper para casa. É quase açaí. isso, é quase isso. Pois é, mas isso também desperta do ponto de vista do gráfico, né? E muitos não conhecem papel com fibras alternativas, né? Quer dizer, como é que é a performance de impressão dessas fibras comparado com os papéis tradicionais, tá certo? Quer dizer, ótima pergunta. E que critérios que determinam a aprovação ou não de uma fibra, né? Fora a questão do end user, mas olhando do ponto de vista da gráfica que vai trabalhar com esse papel. Perfeito, a pergunta é super pertinente e todo mundo que eu converso do mercado gráfico me faz essa pergunta. Mas, Gustavo, isso daí imprime?
Pois é. Vai acabar com a minha impressão? Exato. Isso daí vai entrar Acho que é o mínimo, né? Não, o pessoal já chegou a me perguntar, Fernando, o pessoal assim, mas Gustavo, não vai sair pedaço de casca na minha impressora? Podemos experimentar o papel? Exato. Não, é assim, a primeira, são dois fatores que são predominantes para nós podermos homologar um papel para fornecer ao mercado gráfico. Vamos dizer, porque no final das contas vai chegar ao gráfico, né? A marca, Claro. a marca ela faz a prescrição, o Fernando ele prescreve, mas vai chegar a gráfica que atende ele, o produto, né? O primeiro ponto, Hamilton, é nós fazemos a formação do papel para que ele possa ter todo o tipo de aplicação de transformação, que ele possa ter, apresentar uma boa qualidade na tração, no rasgo, no repuxe, que ele possa ser um papel que ele não apresente estrias, que ele não apresente má formação na base dele, para que a gente possa ter realmente o que tanto nos leva a fabricar um papel desse, que é fazer a impressão, fazer o acabamento, fazer o processo gráfico nele. Printabilidade, né? Então, são dois fatores. O primeiro é essa questão mecânica do papel, né? O que o papel vai apresentar, se ele está adequado para um mercado de simplesmente imprimir e escrever ou um mercado de embalagem, um mercado de transformação, onde ele tem que ter força mecânica nele. E um outro ponto, que é onde que a gente se apega, e talvez vou ser muito sincero aqui, que a gente se apega muito no desenvolvimento, que é a questão da impressão. Se esse papel vai imprimir só em offset, esse papel vai poder fazer, eu vou poder bater um relevo nesse papel, vou poder fazer um hot stamp nesse papel, eu vou poder fazer uma serigrafia, não, eu vou poder fazer digital nesse papel, a questão digital hoje tá fervendo, eu preciso. Isso aí. Então, rótulos, então nós só lançamos um produto quando a gente atinge o elo do 100% de aplicabilidade, tanto na questão mecânica quanto na questão de impressão. Então, todos os papéis que eu citei há pouco, que nós criamos de fibra alternativa, por incrível que pareça, e eu posso enviar o papel para quem for e as pessoas terem acesso a isso a pequenas amostras, todos os papéis que eu citei fazem qualquer tipo de impressão e qualquer tipo de acabamento mecânico. Desde uma impressão digital, até um offset, até acabamento gráfico que for pertinente. Por quê? Porque eu não posso fechar o elo da cadeia em determinado tipo de impressão ou em determinado tipo de aplicação mecânica. Eu tenho que fazer que esse papel ele atinja todos os elos do mercado gráfico. Então, todos os papéis que eu citei aqui, eles podem ser feitos tudo e qualquer tipo de impressão e de acabamento. E o mais que talvez chame muita atenção das pessoas, e a gente fez recentemente até alguns testes, é saber que esses papéis com essas fibras alternativas, a gente consegue ter um resultado muito significativo em todos os tipos de impressão, mas principalmente em um mercado que está cada vez mais latente aí, que é o mercado de impressão digital, né? Sim. Então, e esses papéis, eles imprimem e entregam exatamente o que o mercado precisa que ele entregue. Então... Perfeito, muito bom. Bom, gente, falando mais aqui de sustentabilidade, Fernando, eu não sei se vocês fazem isso, se é possível mensurar isso, mas o que eu queria saber é o quanto o consumidor de produtos Natura valoriza essa postura da empresa e valoriza e busca por embalagens que causem menos impacto ao meio ambiente. Quer dizer, não sei se vocês têm como mensurar se um consumidor ou uma consumidora, ele optou por um outro produto, um outro shampoo, um outro sabonete, em função da embalagem. Vocês conseguem mensurar isso? Acho que a primeira parte da pergunta, Tânia, ela traz muito da história que a Natura tem com os consumidores, né? A história que a gente construiu lá desde 1969 com a fundação. E a questão da sustentabilidade, ela nasceu junto com a história da Natura, né? Então, acho que isso é uma coisa muito intrínseca aqui dentro do nosso dia a dia. E ela foi uma pioneira na questão de refis dentro do setor cosmético, né? Foi a primeira empresa brasileira a ter refil, a primeira empresa de cosméticos a ter refil lá em 1983, ou seja, são 42 anos onde a gente trabalha com soluções. 83, cara, já falando de refil, cara. Isso não é para nós não é novidade, às vezes trazem de uma forma aqui, né, no mercado como uma novidade, mas pra gente faz parte do dia a dia. Então, hoje o portfólio da Natura ele é muito vasto em soluções refiláveis,
E isso a gente tem buscado cada vez mais. São compromissos públicos de sustentabilidade que 100% das nossas embalagens elas sejam reutilizáveis, refiláveis, recicláveis ou compostáveis. Então isso faz parte da nossa necessidade como empresa quando a gente olha para o futuro. E isso passa desde um refil também para embalagens que elas tenham conteúdo reciclado, como plástico reciclado, vidro reciclado, papel reciclado. Então a gente trabalha com cartões que eles tenham conteúdo pós-consumo reciclado. Então, a gente sempre busca para que todas as nossas embalagens elas tenham esses atributos de sustentabilidade, porque está dentro do nosso DNA. Para a segunda parte da pergunta, é complexo a gente saber se a pessoa escolheu apenas pela sustentabilidade, né? Porque envolve desde um custo o que é mais vantajoso, a questão da usabilidade. Então, assim, eu vejo que todo o sistema de refis aqui dentro da Natura, ele foi projetado para com que a gente traga, de fato, a sustentabilidade como o principal objetivo. Mas saber se a pessoa ela escolheu de fato porque é mais sustentável, a gente tem que sempre olhar, né, pela ótica de consumidor. Se o custo, né, se a promoção, se está mais atrativo, porque sabemos que o consumidor, além dele ter, né, o apelo da sustentabilidade, sabemos que hoje os consumidores eles estão cada vez mais engajados, faz parte, né, de uma estratégia de brand owners, buscar engajar os consumidores a comprar os produtos que são mais sustentáveis. Mas sabemos que o consumidor ele também busca praticidade, a questão do custo é muito importante também. Uhum. Agora eu quero falar do reconhecimento incrível que a Natura teve como empresa mais sustentável do mundo pela Kantar, que é uma empresa de origem inglesa, né, uma consultoria. Que isso foi agora em junho, né, Fernando? O que você atribui esse reconhecimento, né? E eu queria saber se as embalagens elas têm alguma partinha, né, nesse reconhecimento da Natura como empresa mais sustentável do mundo. Acho que, como eu falei, né, tá no nosso DNA. Então, a sustentabilidade dentro da Natura, ela não é algo paralelo, ela não é algo que, digamos assim, um puxadinho dentro da empresa. Ela faz parte da estratégia, ela está no centro da estratégia dos nossos negócios. Então, quando a gente olha para esse resultado da Kantar, não vai estar olhando só para o momento que a Natura está vivendo, não como uma onda, um hype, né, que hoje está na moda falar hype de ESG, de tendências de sustentabilidade, mas é algo que está na nossa história. Então, a Natura e a sustentabilidade, elas convivem desde o seu início. E o nosso próprio modelo de negócio, ele é a prova disso. Então, a gente como você mencionou logo no começo da nossa conversa, que a Natura ela tem desde os anos 2000 a presença de uma linha chamada Ecos, que fala da sustentabilidade, de floresta em pé. Temos uma planta, né, lá em Benevides, chamamos de Ecopark, com laboratórios, com centros de pesquisa, produção lá na região amazônica. Então, isso mostra a nossa necessidade e o nosso olhar pioneiro em relação à sustentabilidade. Então, acho que o resultado que a Kantar trouxe neste ano como empresa mais sustentável são só frutos do que a gente colhe desde 1969 com a fundação até os dias de hoje. E acho que o papel da embalagem em relação a isso é conectar o nosso conceito de sustentabilidade, de materializar, tangibilizar isso com o nosso consumidor. Como eu falei do refil, né, fomos pioneiros na questão do refil. Acho que a economia circular, a circularidade das nossas embalagens também, elas são importantes. A gente busca sempre estar desenvolvendo e ter um maior portfólio de embalagens recicláveis, recicladas, reutilizáveis. Temos também o desafio de ter compostáveis. A utilização de plástico verde, né, o PE verde, onde a gente fala, nossa, PE vindo de fonte renovável, de cana-de-açúcar. Isso a gente faz há mais de 15 anos aqui dentro da Natura. Então, acho que quando a gente
conecta tudo isso, a gente desce e tangibiliza isso em embalagens, só reforça que a Natura ela tem esse olhar de sustentabilidade, um olhar pioneiro em relação a essas estratégias, e materializando isso nas mãos do nosso consumidor e nos produtos, né? Aliás, o reconhecimento internacional reforça exatamente todo esse conceito que já está no DNA da Natura, naturalmente, né? Quer dizer, e vai além da sustentabilidade, como você falou no começo, não é, Fernando? Quer dizer, já passa simplesmente a questão de sustentabilidade. Exatamente. Acho que ela transpassa um pouco da nossa essência. A gente passa isso pro consumidor e quando ele vê a marca Natura... Né, os produtos e as embalagens sendo uma vitrine. E fazendo um adendo aí, Tânia, aproveitando o gancho, que eu acho que é importante ressaltar, não só isso não é só transparecido ou repassado, ou como melhor colocar, ao consumidor. Isso também eles deixam claro no momento com os fornecedores, da importância da realidade disso ser realmente algo, como o Fernando disse, não é um puxadinho. No desenvolvimento que nós tivemos com eles, por mais que era um produto naturalmente vigente no mercado, mas nós também tivemos que fazer algumas mudanças na composição do produto para atender às questões técnicas na exigência da prescrição da Natura, entendeu? Eu imagino até que isso, né, Gustavo, ele vai fazer com que vocês levem esse aprendizado para outras empresas, né? Outras empresas que têm a régua alta também em relação à sustentabilidade, acho que pode ajudar vocês, né, esse entrosamento. Com certeza, como eu disse lá no começo, a visita da Natura na planta não foi só receber a Natura, foi uma troca, teve insights muito valiosos para nós, entendeu? O Fernando com o pessoal dele, quando eles estiveram conosco aqui, eles fizeram colocações que são super pertinentes hoje para o nosso olhar para a questão fibrosa, para a questão de fibras alternativas, entendeu? Tô curioso para ver tudo isso, Gustavo. Que bom! Não, porque acho que essa é a parte que é interessante, né? A gente fez essa visita e são colocações que fazem parte do nosso dia a dia, né? Os questionamentos, né? A nosso time de inovação de embalagens é muito questionador. Então, quando a gente sempre tem esse olhar da inovação, da sustentabilidade, como que a gente pode fazer mais diferente. Então, saber que vocês pensaram em soluções que conectam com a nossa essência, com o nosso DNA, faz muito sentido, a gente fica muito feliz e vamos conversar. Acho que temos coisas a ver aí, então. Tem, com certeza. Ainda mais. Que legal. Agora, eu estou entendendo pelo que você está falando que existe uma sinergia muito grande, né, nessa coisa da inovação dentro da Natura entre as suas áreas. Porque eu fico pensando, como é que outras áreas da empresa, sei lá, o pessoal que desenvolve o produto em si, ou alguma coisa assim, como eles enxergam a sua área, né? Esse trabalho de inovação em embalagem. Existe, então, uma sinergia aí também? Como é que eles enxergam isso? As outras áreas, elas são bem interessadas no desenvolvimento de embalagens, porque às vezes o custo tá atrelado, né? De um produto, ele tá muito atrelado na embalagem. Mas marketing, por exemplo, ele está muito interessado quando a gente faz essas provocações e, nossa, encontramos um material diferenciado ou temos uma opção de cor, né, de um papel com uma textura diferente, fibras, entre outras alternativas diferenciadas e mais sofisticadas. Quando a gente traz essas informações e opções para o time de marketing, eles vêm de uma forma muito interessante, como se diferenciar no mercado, como agregar um valor, né? Ter um valor agregado nas nossas embalagens. Então, eu acho que o marketing vê isso como um grande parceiro. O time de formulação sempre tem a preocupação das compatibilidades, de entender se de fato o produto ele vai ser conservado, se não teremos nenhum risco, porque a principal função da embalagem é proteger. Né? A primordial, né? A primordial. Transportar da fábrica até o consumidor e com que ele possa fazer o uso. Mas quando a gente agrega um valor diferenciado, um gestual de uso, um modo de uso diferente,
isso traz também oportunidades, então a gente tem muito essa sinergia. E acredito que também o time de compras, né, S&P, como que a gente pode de fato fazer essas conexões para com que não tenhamos custos estratosféricos, para que a gente consiga alcançar financeiramente e também tecnicamente a questão de fabricação, de produtividade, são pontos que são muito importantes e também somos cobrados. Então, no final do dia, ter essas outras áreas junto com a gente, pensando, fazendo as conexões, trocando as devidas informações durante o desenvolvimento, são primordiais para com que a gente não tenha nenhuma surpresa no final de um projeto, né? Perfeito. E, Gustavo, sentindo isso na prática, quer dizer, como é que você está vendo outras empresas, outros brand owners e outros usuários buscando essa questão da sustentabilidade? Isso é efetivo? Isso é latente. Como eu citei lá atrás, hoje os nossos maiores projetos, Hamilton, são desenvolvidos em cima de mudanças alternativas de fibras, né? Recentemente nós tivemos um encontro com duas grandes marcas aqui na nossa planta, e depois desse encontro, as reuniões que nós tivemos, as agendas que nós tivemos com eles, todas as agendas são voltadas à questão assim, como eu consigo pegar este produto existente e transformar isso com algum apelo, com alguma mudança estrutural de fibra para que eu possa lançar produto A, B ou C no ponto de venda, né? Isso passa desde de um simples produto até um produto muito bem elaborado para estar no ponto de venda de cosmético ou no ponto de venda. A gente cita hoje também essa questão muito do mercado alimentício, tendo essa responsabilidade de desenvolver embalagens para o ponto de venda com a questão sustentável em evidência e sempre buscando algo aparente, não só algo que transforme isso com um selo, com alguma coisa. Mas assim, todas as conversas, hoje dentro da Blend Paper, nós trabalhamos com 3 frentes comerciais, para simplificar um pouco a sua pergunta. Nós trabalhamos com a divisão de distribuição, nós trabalhamos com a divisão comercial, que atende às grandes contas, e nós trabalhamos com a divisão voltada somente a end user. Todos os projetos, os maiores projetos que existem dentro da planta hoje é para o projeto de end user. E todos os grandes desenvolvimentos que nós temos a curto, médio ou longo prazo é sempre prescrito ou colocado na mesa através de um end user. Então a busca hoje por essa questão de ter o produto que é o papel especial, que é um diferencial para a embalagem, que é um diferencial para o ponto de venda, que é um diferencial para a imagem da empresa associada a uma mudança fibrosa, uma mudança sustentável, vamos dizer assim, é uma busca incessante, né, pelas grandes marcas, porque eles querem, e de forma correta, né, não é só uma questão de querer, mas de forma correta, querem estar associado e transparecer que a sua imagem é de uma empresa que busca sustentabilidade, né? Como o Fernando citou algumas vezes, talvez a Natura está com 395 passos à frente em algumas oportunidades em relação ao mercado. Mas o mais importante é o mercado também ter consciência que ele precisa caminhar, né? Que ele precisa ter esse desenvolvimento. E a fábrica podendo ter esse olhar estratégico, esse approach comercial de falar assim, olha, eu como indústria, eu posso fazer isso porque eu sou uma empresa que já trabalha em cima do diferencial, já trabalha em cima de produto de nicho. Então aqui dentro da Blend Paper, esse caminho talvez é muito mais, não mais fácil, mas é um pouquinho mais curto, sabe? De acontecer. Claro. Perfeito, Claro. perfeito. Bom, falando agora um pouco de desafio e de futuro. Fernando, hoje quais são os principais obstáculos ou desafios que vocês enfrentam nesse processo de inovação? Que é uma coisa complexa, né? Você está sempre alimentando o mercado com produtos novos. Quais são os desafios nessa jornada? Eu acho que inovar de uma forma convencional já é complexo, né? A gente Verdade. vive num mundo tão de mudanças tão rápidas, de comportamentos do consumidor tão volátil. Então, já inovar não é simples. Inovar exige sair de casa, né, das empresas e visitar
os convertedores, os transformadores, os fornecedores de matérias-primas. Então, acho que isso é fundamental. E ainda inovar com o compromisso que a Natura tem de gerar impacto positivo em toda a cadeia, né? Aumenta um pouquinho mais a nossa complexidade. Então, acho que assim, a gente tem um desafio de escala, poxa, a Natura não vai fazer um produto que ele atenda só alguns requisitos. A gente sobe a régua, né? A gente sempre quer buscar que o impacto ele seja em todo o ecossistema. Então a gente sempre vai ter essa visão de estar buscando inovar, e um dos desafios era a gente escalar isso para com que todo o nosso ecossistema, desde o fornecedor até a nossa consultora, eles sejam impactados de uma forma positiva. E acho que também é essa questão da velocidade, né? Como que a gente pode antever alguma necessidade do consumidor? Como a gente pode estar à frente da nossa concorrência? Como que a gente pode fazer algo diferenciado em termos de sustentabilidade? Nós não fazemos algo porque só está na moda. A gente vê muitas coisas hoje em dia porque é uma tendência e todos correm em cima daquilo. A gente tem muito, né, dentro da Natura essa convicção de que precisamos ser ágeis, mas também precisamos ser coerentes com as nossas, com os nossos compromissos, com as nossas premissas, com todo o nosso legado que a gente quer deixar. Eu acho que são desafios que a gente enxerga para fazer a inovação. E aí, essa proximidade com o fornecedor de matéria-prima, eu imagino que seja um exercício para a inovação, né? Pelo que você está falando, é justamente isso, né? É esse exercício que você falou, sair de casa e ir lá, né? Então, é um exercício para a inovação, entendo assim. Não, com certeza. Eu acredito que as ideias, elas surgem sempre quando a gente pensa fora da caixa. E isso parece meio clichê, né? Mas a gente tem que pegar, tem que ir para campo, tem que estar dentro de fornecedores, tem que estar junto, igual o time da Blend Paper está fazendo com essa frente, em contato com os brand owners, de entender as necessidades. E dessas propostas, até que o Gustavo mencionou hoje, das fibras alternativas, algumas a gente já conhecia de marcas grandes que estão utilizando, mas essas que ele trouxe, né, que são novas, para mim são novidades de fato, mas que podem ter surgido de uma conversa com a gente, uma conversa com outros brand owners, e isso é sempre muito rico, porque no meu conceito, a questão de inovar, ela é sempre em redes, né? A gente sempre tem que fazer inovação através de várias mãos. Porque uma inovação sozinho, pensar numa ideia sozinho, a gente não consegue fazer todas as conexões que precisamos. Então, eu acredito que trabalhando em parcerias, desde o fornecedor da matéria-prima, o convertedor que tem todo o know-how, toda a expertise em fazer essa conversão, e nós, com habilidade de colocar isso nas mãos dos consumidores, de quem de fato vai desejar, e onde a gente consegue fazer essa implementação das inovações, né? É isso aí. E no caso da Blend Paper, Gustavo, quer dizer, que desafios técnicos vocês têm para manter, né, essa agilidade e mantendo a qualidade que vocês têm apresentado em todos esses papéis, especialmente em todas essas novas fibras de uso? Acho que o maior desafio aí que nós temos é uma questão fabril mesmo, né, Hamilton? Muitas das fibras, elas exigem algumas telas diferentes para produção, algumas coisas de mudança na mesa plana da máquina. Então, são detalhes que talvez aí, vou citar aqui uma questão para o desenvolvimento das fibras alternativas de tecido. O diretor industrial virou para mim e falou assim: Gustavo, eu só queimei até agora 3 bombas na caixa... na casa de máquina, tentando fazer esse papel que você quer fazer. Ele falou, porque esse papel tá trazendo, tá entupindo a tela, né? Não consegue que ele tenha que ele flua, né, na tela para ele descer. Mas isso é um desafio normal, é um desafio industrial. Ele deve adorar você, né? Lá vem o Gustavo, meu Deus do céu, com alguma coisa louca, lá vem. Sempre. Ele fala que eu não posso ir em uma feira para fora, em algum lugar, que vai vir alguma ideia diferente. Então, mas o importante é ter ideia comprada. Né? Exato.
Mas é isso. Então, assim, o maior desafio hoje técnico nosso, acho que são dois grandes desafios. Um é técnico, que é essa questão de uma empresa centenária, de 135 anos, que tem a primeira máquina de papel da América Latina a utilizar a mesma máquina para fazer fibra alternativa. Então, acho que esse é o maior desafio. Começa por aí. O segundo grande desafio é que cada vez mais o acesso a essas fibras não é um acesso tão simples quanto a gente pensa que possa ser. Uma coisa são fornecimento de celulose, de fibra curta, de fibra longa, que a gente tem a qualquer canto, né? Uma outra diferença é a mudança do acesso a essas fibras. Não é tão simples. Existem muitas fibras, como a fibra do próprio cacau e do açaí, que é difícil o acesso, porque isso é muito fechado entre algumas empresas no Brasil. Mas, quando nós temos acesso a essas fibras, tem um ponto aí que é um ponto técnico, que é como essas fibras são administradas no âmbito fabril dentro da Blend Paper. Então, tem fibras que nós temos que fazer, a gente está repensando o nosso negócio em várias frentes, mas tem fibras que a gente precisa secar as fibras, tem fibra que nós precisamos triturar as fibras antes de colocar no pulper. Então, não é tão simples assim. Eu pego Teve gente que falou assim, Gustavo, como que é? Vocês pegam lá um saco de fibra, um fardo igual a celulose, coloca no pulper, bate, colore e tá pronto. Não é bem assim. A mudança de fibrosa não passa só pelo P&D no desenvolvimento do papel pronto. Passa por tudo isso que eu te falei. O fornecimento, aonde nós vamos conseguir ter escala do fornecimento dessas fibras, como que nós vamos conseguir transformar essa fibra aqui dentro da nossa planta no produto final, porque ela vai passar por escalas diferentes do que simplesmente a fabricação de uma celulose, de um papel com celulose, perdão, que a gente coloca a celulose, tem um processo já muito desenhado há 100 anos, né? Então, essa mudança, ela passa por questões técnicas, questões de acesso, e questões do time Blend Paper, eu vou dizer que os 700 funcionários, isso passa por todos, dessa mudança também de entendimento do time em relação ao que a gente produzia e o que nós estamos querendo produzir. Perfeito, Legal. perfeito. E aí, vamos então falando de novidades, eu quero abrir espaço aqui para o lançamento mais recente, né, que aconteceu, a família Marcato, né, que é o papel aí mais sofisticado da Blend Paper, ele cresceu. Eu queria que você falasse rapidamente aí dessas duas novas linhas, né, qual foi a inspiração, como é que citar o nome delas. O Marcato Sensazione e o Marcato Ispirazione. Eles seguem a tendência dos nomes em italiano, igual nós tínhamos da família Marcato quando ela foi composta. Por incrível que pareça, eu vou pegar um gancho no que o meu amigo Fernando citou, essas duas texturas, elas foram texturas indicadas por end user. Foram duas texturas que duas marcas chegaram e falaram, Gustavo, o mercado precisa de composição de textura igual esta. Trouxemos para dentro da máquina, da fábrica, perdão, desenvolvemos uma questão de cilindro, de marcação nos papéis, levamos para o mercado, levamos para essas empresas que nos trouxeram como oportunidade, levamos para o mercado gráfico para fazer testes de impressão, testes de aplicabilidade. São duas famílias de produto, Tânia, dentro da família Marcato, mas com aspectos diferentes. Um produto muito mais voltado à questão de embalagem, que é o Ispirazione. E o Sensazione, um produto muito mais voltado à questão de embalagem, pode ser, mas muito mais na questão de material corporativo, de material fino, de material um pouco com aspecto luxuoso, tá? São texturas que recebem uma pressão na base delas, que pode ser qualquer tipo de impressão, qualquer tipo de acabamento gráfico, tá? São produtos que foram desenvolvidos voltado, obviamente, a esta questão de aplicação em grande escala, mas são produtos que hoje nós estamos lançando com um range de gramatura proveniente do mercado já, que é o tradicional, né? 120, 170 e 250, mas que nós conseguimos fazer este mesmo papel até um papel com 370 gramas. Então, são texturas que vieram para dar um incremento, uma oxigenada na linha Marcato, mas que vem de uma conversa e de maturação interna com o próprio end user. Aguardando amostras. Tá
Tá bem bonito, Legal. gente. Olha, Tá eu bem posso, bonito mesmo. eu vou entregar aqui, se não for pertinente, o Fernando pode me cortar. Ele já pediu a amostra ontem. Não. Não, e acho que Vamos lá, muito não, isso é bonito. sempre importante, a gente ter essas conexões com os fornecedores de matéria-prima, para com que a gente possa sair na frente, né? Acho que vocês, como fornecedores de matérias-primas, né, da indústria gráfica, é, ter a conexão direta com os brand owners faz com que o caminho ele seja mais aberto. Porque em alguns momentos as gráficas elas podem ter alguma preferência em trabalho. Questão de volumes, a questão de flexibilidade, gestão de estoque, esse tipo de coisa. Então eu acho que ter esse canal aberto junto aos brand owners, eles são sempre muito importantes para com que a gente, poxa, às vezes tem um projeto que tá na boca do gol, a gente pode pensar em fazer alguma conexão e até o transformador, ele passar para a gente essa opção de novo papel que foi lançado, alguma coisa, a gente perde um time. Então, acho que ter esse canal aberto ele é sempre muito interessante para com que a gente possa pensar em uma oportunidade e fazer a conexão o mais rápido possível. Perfeito. Eu ia te perguntar justamente isso aqui, a gente já nos encaminhando aqui para o final da conversa, infelizmente, mas temos, né? Temos um tempo aí. Eu ia te perguntar, Fernando, justamente isso, pensando num designer ou mesmo de alguém que esteja numa marca, né? Que seja um especificador, qual que é a importância dessa parceria? Mas você já brilhantemente respondeu isso, né? Por toda essa valorização, né? Esse entrosamento, né? Já deu para entender, já deu o recado. Eu acho que quem detém do conhecimento da transformação e do próprio papel é a indústria gráfica e a indústria da matéria-prima. Então, isso são vocês quem sabem como fazer as coisas. E a gente sabe como pensar em aplicações. Somos nós que acabamos fazendo essas conexões. Então, eu acho que ter esse alinhamento, ele é fundamental. Então, como eu falei lá atrás, a gente precisa sair da nossa mesa, sair da nossa casa aqui, do nosso escritório, ir até os transformadores, ir até os fornecedores e conhecer do portfólio, conhecer das oportunidades, abrir a cabeça para novas oportunidades. A partir do que o Gustavo trouxe, de que coisas, né, que foram desenvolvidas, a nova linha Marcato, através de conversas com outros brand owners, as próprias fibras sustentáveis e alternativas que ele também comentou que foram através de outros brand owners, que eu estou super curioso para a gente poder discutir mais. Eu acho que isso foi muito a partir do momento em que as pessoas, os desenvolvedores de embalagens, eles saíram da sua zona de conforto e pensaram de uma maneira diferente. Então, acho que essa poderia ser uma sugestão e um conselho que eu daria para as pessoas. Gustavo, para os fornecedores do setor gráfico, quer dizer, que mensagem você poderia oferecer em termos deles oferecerem outras opções para os clientes, além do briefing normal ou daquela visão inicial do projeto? Eu acredito que assim, Hamilton, Tânia e Fernando, falar que o Brasil é um grande fornecedor de papel, isso o mundo inteiro sabe, e nós sabemos que o Brasil começa na cadeia toda, desde a celulose até ser um grande país aí, fabricante de papel de imprimir e escrever, papel branco. Acho que não é um quem sou eu, né, para falar que, poxa, acho que talvez este é o caminho, mas acho que o grande ponto é nós aproveitarmos toda a criatividade que nós temos aqui no nosso mercado, aproveitarmos toda a tecnologia que existe no nosso mercado papeleiro e transformarmos isso em algo mais rico perante o mercado nacional. Mais rico como? Trazendo soluções mais
reais para o mercado, né? Às vezes a gente traz muitas soluções para o mercado que nós entendemos que são soluções para a indústria, mas não solução viável para uma marca, para o mercado gráfico. O gráfico não consegue ter acesso ao produto, o gráfico não consegue imprimir o produto. Eu acredito que nós, como fabricantes de produtos, nós, como fabricantes de papel, nós temos que ter dois grandes compromissos com o mercado. Um é estar em constante evolução e trazer as maiores e melhores oportunidades e insumos para o mercado nacional. E o outro grande compromisso, eu acredito que nós temos que ter um compromisso muito firme e forte com o mercado em realmente sermos propagadores e termos na essência essa questão de trazer coisas inovadoras para o mercado, trazer coisas que o mercado possa sentir que a indústria papeleira está buscando inovação para os mais diversos tipos de produtos e para os mais diversos tipos de aplicação que existe. Hoje, sem dúvida alguma, o mercado gráfico ele busca se reinventar. Ele busca oportunidades para ele oxigenar o que existe dentro das empresas que nós conhecemos no mercado gráfico. Mas o mercado gráfico precisa de uma força do papeleiro. Ele não vai conseguir se reinventar sozinho. O mercado gráfico não vai conseguir viver sozinho sem o papeleiro dar a maior força para ele, que é estar ao lado dele, reinventando com qualidade, reinventando com realidade e trazendo para o mercado gráfico o que ele espera, que são insumos diferentes para que nós possamos cada vez mais estar dentro de empresas como a Natura, para que cada vez mais a gente possa estar dentro de empresas que têm o DNA da Natura, mas que têm o quê? O que nós tanto queremos, que não venham produtos de fora, que não venham produtos que quebrem a nossa cadeia. Mas para isso acontecer, o fabricante de papel tem que ter esse compromisso com o mercado gráfico. Perfeito, perfeito. Era, Fernando, uma última pergunta para você. Como você comentou, o trabalho junto com a Blend Paper, ele está começando, né? Então foi essa primeira visita no final do ano passado e vocês aí estão dando os primeiros passos, mas a gente já está aí caminhando aí já, né? Julho está acabando. Que saldo que você tira ou que a tua equipe tira desses meses de convivência e de parceria com a Blend Paper? Eu acho que o primeiro é conhecer mais sobre o mercado, né? Sobre as papeleiras, sobre a diferenciação que a Blend Paper tem em relação ao produto que eles entregam, né? Ao valor agregado. Então, acho que esse é um saldo muito... É a quebra do primeiro elo, né? Então, a gente já consegue ter essa abertura e essa conexão. Só de ter um canal aberto com o Gustavo e a equipe dele, de fazer questionamentos, às vezes a gente tem um projeto em que a gente está tendo alguma ideia, alguma iniciativa, ter esse canal aberto, de fazer uma pergunta, uma prospecção, de estamos com uma ideia desse jeito, o que vocês pensam e tudo mais. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder criar essa parceria. Então, isso torna o relacionamento ele muito mais aberto, o contato. Olha, eu tô com uma ideia assim... O que você pensa? Qual que é o seu mínimo? Quais são os seus timings? Será que a gente consegue assim ou não? Ou até, igual o Gustavo trouxe, pensa em coisas, traz de uma forma muito mais direta. Então, ter essa conexão, eu acho que ela está sendo fundamental para a gente pensar não no hoje, mas no futuro, nas coisas que a gente pode construir em parceria. Então, acho que esse é um saldo muito positivo da gente ter criado esse canal aberto, tá? Legal. E Gustavo, para vocês, acho que é esse mesmo legado que o Fernando acabou de dizer, não? Com certeza, com certeza. Acredito que essa aproximação nossa com a Natura está nos trazendo a oportunidade de entender melhor o end user. Por incrível que pareça, nós achávamos que era uma comunicação muito difícil de acontecer naturalmente no dia a dia, e ela é muito natural, a comunicação. O Fernando solicita alguma amostra, faz perguntas, ele abriu o nosso canal para outras pessoas também de dentro da Natura, que as pessoas também nos procuram, tiram dúvidas, se esse papel é importante, se esse papel, desculpa, se aplica, se não se aplica, se isso daria certo. Então, assim, é uma comunicação importante
para que nós possamos realmente entender em que ponto que nós estamos e em que ponto que nós precisamos chegar para realmente fornecer os produtos para eles e para os mais diversos clientes do mercado nacional. Mas, assim, deixo aqui uma mensagem que nós, como fabricantes de papel, achávamos que essa ligação fábrica de papel com empresas como o porte da Natura seria sempre uma comunicação onde nós estaríamos uma comunicação muito velada e em reuniões pertinentes. E não é uma realidade. É uma comunicação, sim, com muita responsabilidade, né, em relação aos projetos, mas é uma comunicação muito fácil e uma comunicação muito colaborativa, sabe? Até onde nós podemos chegar juntos. Maravilha. Gente, conversa ótima, delícia. É muito legal ver quando a gente enxerga, né, Hamilton, esse entrosamento entre os elos da cadeia produtiva, da embalagem, de qualquer produto impresso. É muito interessante, é muito rico, né? A gente percebe na conversa, e o processo né? de inovação envolvida, isso, o desenvolvimento, as novas ideias, acho que isso é sensacional. Essa proximidade fomenta isso, né? Muito legal, gente. Super obrigada por vocês estarem aqui com a gente no Ondas. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Fernando. Acho que foi uma delícia, gostei muito. Imagina, obrigado, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Obrigado, muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada, Obrigado gente. É isso aí. Confirmando, repetindo o que a gente sempre fala, compartilhamento é muito importante pra gente, o seu like, né, o seu comentário nos posts que a gente está fazendo sobre o episódio, no descritivo do episódio a gente vai colocar as páginas de LinkedIn de todo mundo. Se você quiser entrar em contato, eu sei que eles vão ter o maior prazer em conversar com vocês, então tá tudo lá. Agradeço super nosso e-mail, Hamilton. O nosso e-mail é ondasimpressas.podcast@gmail.com. É isso aí, gente. Super obrigada. Até o próximo episódio. Beijo, Hamilton. Até pra você também, Tânia. Abraço a todos. Tchau, tchau, gente.